Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula, em sala de aula, eu passei um texto para vocês lerem, tá? Então, a maioria de que já está assistindo essa aula já leu esse texto, que é o texto da página 35 e 36, e pedi para que vocês fizessem o exercício da página 37, 38 e 39, tá? Para quem não fez isso em sala de aula, faça agora em casa, faça em casa e assim que possível me mostre para receber o visto, tá? Para receber o visto. E abram o livro de vocês na página 39 para a aula de hoje, tá? A aula de hoje, na página 39, nós vamos ver adjunto adverbial, tá? Primeiramente, o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o termo que na oração se liga a um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio, tá? E modifica o seu sentido. Ele modifica o sentido, ele serve para isso, para modificar o sentido do adjetivo, do verbo ou do advérbio. Então, adjunto adverbial. Adjunto, o nome já está dizendo, é junto. De quem? Do verbo. Adverbial quer dizer junto do verbo. Então, ele é bem junto do verbo, né? Do verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. A gente tem dois tipos de... Tem duas formas básicas do adjunto adverbial, tá? A gente tem o adjunto adverbial que intensifica o sentido da palavra, tá? Ele intensifica o sentido da palavra, porque o adjunto adverbial ele serve exatamente para modificar o sentido. De que forma? Ele pode intensificar o sentido da palavra ou ele pode ser um adjunto adverbial circunstancial, tá? Ele modifica a circunstância do processo. Primeiro vamos ver o exemplo de algum que intensifica o sentido da palavra, tá? Temos aqui o exemplo. Ele corre muito. Muito aqui é o quê? Muito é um adjunto de intensidade, que intensifica o sentido do quê? Do verbo correr, tá? Aqui a gente tem o verbo correr e o adjunto adverbial é o quê? Uma palavra que intensifica esse verbo. Muito. Muito aqui é um adjunto adverbial, tá bem? Na outra página a gente tem outro exemplo aqui, ó. Ela está bastante cansada. O adjunto adverbial aqui intensifica o sentido do adjetivo cansada, tá? Ela está bastante cansada, ou ela está muito cansada, seria o mesmo. Eles estão intensificando o sentido de um adjetivo, tá? E a gente tem outro exemplo aqui embaixo. Ó. Ele correu muito rapidamente. Ó, muito é um adjunto adverbial que intensifica o sentido de rapidamente. E o adjunto adverbial modifica o sentido do verbo correr, tá? A gente tem dois adjuntos adverbiais aqui, ó. Um que intensifica o sentido de rapidamente e o outro que intensifica o sentido de correr, tá? Então, viram que no começo eu disse para vocês que o adjunto adverbial ele pode modificar o sentido de um adjunto, de um verbo ou de um outro advérbio, ou seja, ele consegue se complementar com outro dele, tá bem? Vamos ver aqui mais alguns exemplos agora do adjunto adverbial que indica uma circunstância, tá? Uma circunstância do processo verbal. Quando ocorre, onde ocorre, como ocorre, tá? É isso que a gente vai ver aqui agora. Os exemplos, ó. Decorei o texto da peça Às Pressas. Essa parte aqui grifada, às pressas. O adjunto adverbial indica o modo como a ação foi feita, tá? É um adjunto adverbial de modo, tá? É isso aqui que vocês vão ter que saber, tá, pessoal? É isso que vocês vão ter que aprender. Se é um adjunto adverbial de intensidade, tá? Que intensifica o sentido, ou se é um adjunto adverbial que indica uma circunstância, tá? Um adjunto adverbial circunstancial ou um adjunto adverbial de intensidade. Tá? Se for de circunstância, a gente tem que saber aqui, ó, se ele a circunstância é o lugar, é o tempo, é o modo, negação, afirmação, dúvida, companhia, instrumento, tá? Temos tudo isso aqui.
A apresentação da peça ocorreu ontem. Ontem, o adjunto adverbial que localiza o quê? Ação verbal de tempo, tá? Localiza no tempo. Na prática, vamos ver aqui alguns que indicam várias circunstâncias diferenciadas. Cada um, vamos ver um exemplo e a circunstância que ele indica. Ó. Esqueci o livro em cima do banco. Em cima do banco é o quê? O lugar onde ficou. Ontem esqueci o livro em cima do banco. Ontem é o quê? Ontem é tempo. Ontem é tempo, tá? Estudamos o assunto rapidamente. Rapidamente é o modo. Como foi que nós estudamos? Estudamos rapidamente. Está muito escuro aqui. Muito é o quê? Intensidade, tá? Que nem a gente viu anteriormente. Ele é intensidade. Ela não parece triste. Não aqui é o quê? Uma negação. Ela estava realmente linda. Realmente é o quê? Uma afirmação. Eu estou usando realmente aqui para afirmar. Tá? Estou reafirmando. Talvez chova hoje à noite. Talvez chova hoje à noite. O talvez aqui é o quê? Ele traz um sentido de dúvida. Tá? De dúvida. Vou viajar com minha amiga. Com minha amiga é o que? A minha companhia. Ele traz a circunstância de companhia. Ele se feriu com uma tesoura. Tesoura é instrumento. Com uma tesoura é instrumento. É uma adjunto adverbial de instrumento. A circunstância que ele traz é o instrumento. Tá? Os adjuntos adverbiais normalmente eles são posicionados no final do período e seguem uma ordem que considera natural das sentenças do português: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, tá? Vamos observar aqui esse exemplo que o livro nos traz. Aquela construtora, sujeito, iniciou, verbo, um edifício é nosso complemento, no terreno da esquina é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial que traz o quê? Que circunstância? Traz a circunstância de lugar, tá? A gente já tem que saber isso, tá? Já tem que olhar isso. Então, aquela construtora iniciou um edifício no terreno da esquina, tá? A gente está com o nosso adjunto adverbial aqui que está modificando o sentido do quê? Está modificando o sentido do nosso verbo. O adjunto adverbial também, a gente tem que ter noção disso. Ele aqui está no final. A gente viu um exemplo onde ele está realmente no final. Mas a gente pode ver também onde ele pode ser deslocado no interior do período. Tá? Ele pode se mexer, ele pode não estar no final. Não é porque, na maioria dos casos, ele está no final, que em todos os casos ele vai estar no final. Tá? E quando ele não tiver, ele pode ser o quê? Ele pode ser isolado por vírgulas, como esse exemplo aqui, ó. No terreno da esquina. No terreno da esquina, vírgula, né? Aquela construtora iniciou um edifício. Logo, a gente tem no terreno da esquina, que é um adjunto adverbial aqui de lugar, né? Aquela construtora iniciou, vírgula, no terreno da esquina, um edifício. Estão vendo que aqui foi modificado de um lado ou de outro, no começo, no meio e no fim, e nos três o sentido ficou o mesmo, tá? Em algumas frases a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Leiam o texto da página 41 e 42 e respondam o exercício referente a ele, que é 42 e 43, tá? 42 e 43, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e é isso. Até mais. Valeu.